Tudo bem, gente? Meu nome é Rodney, sou professor, que bom que você está aqui no canal, que bom ter a sua companhia. E hoje eu venho lhe trazer mais um chiclete mental, para a gente exercitar o pensar, para a gente ser diferente, infelizmente, da maioria absoluta da população brasileira, que não faz esse exercício, que acaba muitas vezes sendo alienada, desinformada e incapaz de refletir com um pouco de profundidade sobre o que está acontecendo. E hoje a nossa pergunta continua a mesma nessa série de alguns vídeos. Por que é que o Luiz Inácio Lula da Silva odeia tanto os pobres? Me fala, por que o Lula odeia os pobres? Não, Rodney, ele não odeia. Ele é o presidente dos pobres. E você, Rodney, por que está falando essa bobagem? Porque você devia estar do lado dos pobres, do lado dos negros oprimidos. Você é negro ou você está se achando o capitão do mato, Rodney? Capitão do mato, aquele que afugenta e caça seu povo para levar para o tronco, para apanhar, para sofrer. A pedido do homem branco, o senhor da Casa Grande, Rodney, você está servindo a Casa Grande. Por isso que você está falando isso do Lula, você é um negro falso que desonra. Não sou nada disso. Eu sou um negro consciente, relativamente bem informado, me considero uma pessoa bem informada, que consigo fazer uma leitura com certa profundidade de vários temas, que passei por boas escolas e estou tentando fazer você sair do encanto do tocador de flautas. O Lula é tocador de flautas, o cara que fala bonito pro povo que sofreu durante séculos. O Lula que fala bonito pro povo que foi escravo. O Lula que fala bonito pro povo que não tem casa onde morar. O Lula que fala bonito pro desempregado que tanto sofre. O Lula que fala bonito pras famílias e pros jovens que querem ter um mundo mais justo, um mundo mais fraterno, um mundo mais ideal. Ei, eu também quero. É o que eu mais quero. E é por isso que durante anos eu e muita gente acreditou que Lula, PT e esquerda seriam de fato o caminho. Porque o discurso deles apontava na direção. Mas a prática... Ou você consegue defender a prática do PT? Ou você está bravo comigo porque eu estou apontando a prática e você está encantado com o discurso? Que eles têm um discurso muito bonitinho. Aqui em São Paulo, vem o Boulos, entorta a carinha, que eu sou um cara de periferia, que eu sou um cara que não admito que as pessoas não tenham moradia. Mentira! Esses caras são capazes de se vestir do discurso que for necessário para tocar o coração das pessoas, e eles entenderam que a massa... são os trabalhadores, são os mais pobres, são os mais sofridos, e eles implantaram na sua cabeça, na cabeça do povo, que assim, os mais pobres são do Lula, os que têm muito dinheiro são da direita, por exemplo. E a direita está preocupada com os ricos, e a esquerda está preocupada com os pobres. Bom, se a direita está preocupada com os ricos, devia estar muito preocupada com os pobres, porque quem tira o sossego dos ricos são os pobres. Porque se a gente não tem o mínimo, o básico para viver com dignidade, nós também acabamos incomodando o cara lá. Nós somos de emprego, nós somos de trabalho, nós somos de dignidade. Então não é bem isso. O que eu pontuo, reforço e trago para esse vídeo mais uma vez são as práticas levianas, erradas, que não corroboram de jeito nenhum com aquilo que eles pregam. Uma prática totalmente distante do discurso, e essa prática é que coloca nós, povo pobre, cada vez mais numa situação de miséria e de estagnação, sem condições de nos movimentar da situação que a gente está para outros espaços. É o governo que fala dos excluídos, mas não tem excluído lá na sua posição, nas posições de protagonismo. É o governo que fala de mulher, mas não tem mulher no seu ministério. É o governo que fala tanto, mas a prática não consegue fazer. Até porque política é uma arte. Há uma distância entre o que se fala e o que se faz. Às vezes você fala, chega lá dentro, senta na cadeira e vê que não dá. Então você tem que saber trabalhar, você tem que ter experiência, tem que saber entrar. E o Lula tem isso. Lula tá nesse rolê desde antes de eu nascer. Então ele sabe exatamente, então se não faz,
eu continuo com a minha tese. Ele odeia, ele não gosta do povo pobre, ele usa o povo pobre para ter poder e ficar cada vez mais rico com os filhos dele e com as montes de empresa que eles têm. É sobre isso. E eu anotei algumas coisas aqui que eu quero trazer para vocês. Hoje a gente vem falar do tumor da política, que é a corrupção, nesse vídeo. Em qualquer lugar do mundo, se você falar a palavra corrupção e Brasil, qual é o nome que aparece? Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá. É o Lula, é o corrupto, é o ladrão. Só isso já faz o cara tá errado. Por quê? Para quem não sabe, quando a gente representa um povo, aquilo que a gente traz de marca na gente também marca o povo. Eu sou negro e como liderança que sou um líder que acaba automaticamente liderando boa parte do povo negro. Então, quando eu cometo algo que me macula, eu também maculo o meu povo, principalmente se eu estiver falando em nome dele. Se o meu discurso for em razão, em militância, as demandas do povo negro, a minha prática tem que ser perfeita, libada, limpa, correta, porque eu falo em nome dessa gente. E foi isso que aconteceu. O Lula fala em nome dos pobres, o Lula fala em nome do meu povo que é assassinado nas periferias, o Lula fala em nome das estatísticas de desemprego, de exclusão, que nós estamos juntos, e o Lula é o cara que representa a corrupção no mundo. Mas armaram para ele, mas é mentira. Os encantados continuam achando tudo isso. Meu irmão, para a esposa de César, não adianta ser honesta, ela precisa parecer que é honesta. Nunca ouviu isso? O cara que está à frente do povo, ele precisa mostrar, ele precisa ter uma imagem totalmente transparente e as pessoas precisam acreditar. Então ele tem que se esforçar ao máximo para não cair em escândalo nenhum. Isso é um custo de ser homem público. Um custo que você tem que pagar como político. E veja só, no PT a gente teve um monte de corrupção, né? Principalmente no governo Lula. Mensalão. Quem liderou, quem protagonizou o mensalão? Não foi o Lula, gente? Não foi o PT? Zé Dirceu e todo mundo que estava lá? Aliás, a Corja que voltou agora e está dentro tudo de novo como se nada tivesse acontecido. O mensalão basicamente era um esquema que o presidente, juntamente com o corpo dele lá, ia lá e pagava uma mensalidade. Não era do bolso, não era do salário deles, era de dinheiro nosso para os caras que estavam lá, para os deputados aprovarem, permitirem que ele tivesse governabilidade e entregasse ao povo aquilo que ele se comprometeu. Rodney, então o problema são os deputados, não é o Lula, como os caras falam na campanha. Epa! Quem liderou? Quem montou a proposta? Quem idealizou e quem levou? Não foi o presidente? Então é tudo pilantra. O deputado que aceitou isso para poder fazer aquilo que é trabalho dele, ele ganha muito bem para isso. Onde já se viu? O cara vai lá para me representar, ganha bem pra cacete, é o trabalho dele. E para aprovar projetos que supostamente vão fazer bem para a nação, ele tem que estar pagando? Tem que receber dinheiro por fora? É um bosta esse cara. Esse cara é um bosta e a gente nunca mais tinha que votar em nenhum deles, indiferente do partido. Segundo, o líder que tinha que dar exemplo não pode se eximir da grande culpa de ter idealizado, organizado, padronizado o maior esquema de corrupção já denunciado na história do Brasil. Sim, senhor Lula lá, o senhor vai levar isso pro caixão. Você é o cara que, junto com a sua equipe, organizou o maior esquema de corrupção já denunciado. Eu não estou dizendo que não teve outros, mas esse é seu. Você é o cara do mensalão e essa corrupção arranca o sangue da gente que é trabalhador, que depende de salário mínimo, que paga imposto para tudo, para encher o rabo de vocês de dinheiro, para vocês ficarem cada vez mais ricos, comendo nos melhores restaurantes, viajando para o mundo inteiro, enquanto nossos filhos morrem no hospital porque não tem médico. Porque a corrupção tira da gente aquilo que devia ser nosso. O profissional está lá, não vai trabalhar. Você não tem gestão, você não tem fiscalização. E o nosso povo está morrendo por conta de desemprego, por falta de educação, por falta de ter uma escola que incentiva. E eu sei que isso é resultado do processo histórico, mas peraí, você não sentou na cadeira dizendo o que ia fazer? Então, faça! E não fique de desculpinha. É sobre isso. Então não fiquem bravos assim. Minha questão com o Lula não é pessoal. Embora ataque minha pessoalidade, aquilo que ele faz lá em cima. Ele e o time dele. Minha questão é essa, existem práticas.
Você não pode jogar por abaixo do tapete. Ele e qualquer político corrupto você tem que riscar do seu caderninho. Roubou uma, roubou duas. Não entra. E eu vou dar um exemplo aqui que o pessoal da internet não gosta, que é um parceiro, um amigo de direita. Mano, o cara é candidato a São Paulo, já foi ladrão de banco. Ele foi ladrão de banco, ele foi condenado. Tá lá, bandido. Agora o cara fala, não, ele é o melhor para São Paulo. De que mundo vocês vieram? Oxi, é o que eu tô falando. A gente sempre acredita em algum encantador de serpente. Fez merda, não serve para não me representar. Foi ladrão uma vez na vida, não serve para me representar. Ah, mas ele fala bem, mas ele é capaz, ele que vai fazer outra coisa. Nós temos pessoas nesse país preparadas para liderar o nosso povo, para estar em posição para melhorar. É só assim que eu acredito que a gente vai melhorar. E é o jeito que eles vão temer, eles vão pensar duas vezes em fazer merda. Não vou entrar nisso, porque senão o povo vai cobrar de mim a fatura. Não importa se eu sou amigo pessoal do Bolsonaro. Não importa isso, se eu fiz merda, o povo não vai nunca mais votar em mim. E tem gente querendo derrubar a lei da ficha limpa, que impede que os condenados entrem no jogo, que foi uma conquista da democracia. Deixa eu terminar de ler, que já está acabando o meu tempo. É difícil, gente, acreditar que um partido que se diz dos trabalhadores possa está enraizado em esquemas de corrupção que desviam bilhões dos cofres públicos. Como? Ele está desviando dinheiro de quem? Do trabalhador. Então é o partido do trabalhador, ou ele está o partido que usa o trabalhador, arranca o que é do trabalhador para bancar os caras da classe maior que estão lá definindo a coisa, para ele conseguir fazer uma merrequinha de nada para o trabalhador e depois dizer, eu que fiz por você. Que nada, falei pra merda, meu. Quem paga a conta, gente, é sempre a gente, os trabalhadores. Sempre os mais pobres é que ficam sem o serviço básico quando os poderosos enriquecem. Então, nenhum governo que dá mão para a corrupção pode ser leviano e dizer que trabalha pelos pobres. Não, você trabalha pelo capital, você trabalha pelo sistema, você reforça o modelo que o Brasil conhece e o mundo conhece desde antes de 1500, é um modelo que se perpetua. É necessário que o político tenha coragem, capital intelectual, condição técnica e equipe e entre e faça a diferença. Se você não tem condição de fazer, não faça. Peça para sair e não fique mexendo com a dor das pessoas, iludindo o ser humano, falando para ele que você é aquilo que você não é. Porque eu acredito, ainda que a justiça falhe, a justiça do homem, a justiça de Deus tarda, mas não falta. O que eu falei faz sentido para você? Conta para mim aí, gente. No próximo vídeo eu vou continuar falando sobre isso, trazendo outros pontos, vamos falar um pouco de cotas e outras coisas. Aguardo você. Deixa seu comentário aqui, tá bom? Deus abençoe seu dia, sua vida e obrigado por ter ficado comigo até aqui.